já quase na época do imperador Constantino, ou seja, mártires que já estavam quase fechando o período das grandes perseguições, dos martírios nos primeiros séculos. Adriano e Natália eram um casal. Natália era cristã, embora não de uma maneira aberta. Adriano não era cristão, era um oficial. E quando foi feito um dos anúncios do governante daquela região, na Ásia Menor, de perseguição aos cristãos, de martírio aos cristãos, Adriano era um oficial que deveria fazer o registro desses cristãos antes de mandá-los para o martírio. E quando, por obrigação, ele tentou convencê-los a deixar de ser cristãos, voltarem à idolatria, e eles falaram para ele que todos os martírios, as doenças que eles deveriam de passar não seriam nada comparando com a alegria infinita no reino dos céus junto a Cristo e a todos os santos. E Adriano, ali mesmo, voltou-se aos seus colegas oficiais e disse: inscrevam o meu nome também, eu também sou cristão. Ele foi preso e em determinado momento foi liberado da cadeia para ir até a casa dele e avisar a Natália que ele também era cristão, também seria martirizado. Mas quando ele chegou em casa, Natália não queria deixá-lo entrar em casa, porque ela tinha medo que ele tivesse renunciado a Cristo, por isso ele tinha sido libertado das grilhões. Mas quando ele finalmente convenceu Natália de que ele não havia negado a Cristo, ao contrário, só veio deixar ela ao par de que ele também seria martirizado, ela com alegria acompanhou até a cadeia, cuidou deles, dos outros mártires dele. E quando Adriano foi levado para o martírio, pelos relatos que existem dos atos dos mártires, a preocupação de Natália era que ele não renunciasse a Cristo diante dos sofrimentos, que se manteve fiel a ele, do lado dele durante o martírio. Mais tarde, ela recebeu o anúncio de um anjo de que também ela estaria terminando a caminhada. Ela não foi martirizada propriamente dita. Ela não sofreu as doenças dos mártires, não foi decapitada, não foi afogada no mar, mas ela é considerada uma marca pela maneira que ela acompanhou seu esposo, pela maneira que ela aceitou a fé. E quando o anjo avisou quando seria o final dela, ela foi até o túmulo de Adriano, pois os cristãos conseguiram levar o corpo dele para uma cidade mais distante, onde não havia a perseguição, onde os corpos dos mártires podiam ser
sepultada e venerada como uma relíquia. E sobre o túmulo do marido, ela entregou o espírito a Deus. Um exemplo para todos os que vivem, procuram viver uma vida cristã em família. Um exemplo para a mulher de não permitir que o marido vacile na fé. Nos dias de hoje, vacilar na fé é quase que uma regra do mundo. Por isso, o marido deve ajudar a esposa deve ajudar o marido a manter a fé independente de todas as dificuldades que possam aparecer no caminho. Infelizmente é muito comum hoje se ouvir a frase: se não der certo, nos separamos. Não. Essa frase é mais do que errônea, é uma frase pecaminosa, porque é simplesmente o fato de não querer batalhar, não querer trabalhar juntos a salvação da sua alma. Portanto, quando estão juntos, com a bênção da Santa Igreja, o marido e a mulher, um vai ajudar o outro para caminhar, não tanto por esse caminho visível, mas sim pelo caminho da salvação pro reino